Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, glória. A esta hora, amados, vamos entrar com uma palavra de meditação. E vamos meditar sobre um assunto que tem corrido por toda a terra e tem preocupado a muitos homens, grandes, pequenos, médios, em todas as nações. Há uma coisa que está a preocupar toda a terra, que é o aquecimento global. Amado irmão, hoje vamos falar sobre o aquecimento global segundo a Bíblia. À luz da Bíblia, o que significa o aquecimento global, por que ele tem vindo à Terra e se existe uma forma de parar segundo a palavra de Deus. E estas respostas nós acharemos no áudio de hoje e neste vídeo. Amado irmão, amada irmã, oremos. Pai, grandeza já existe no teu nome. Não faça de nós, Senhor, aqueles que ouvem a tua palavra e a rejeitam. Mas antes, ó Pai, encha-nos de Ti. Faça-nos Teu em todo o tempo. Faça-nos Teu sem restrições. Cubra-nos, Senhor, da Tua vontade e enche o nosso coração do Teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, aleluia, amém. Amado irmão, amada irmã, vamos hoje tratar este tema que é delicado. Há muitas nações muito poderosas que estão à procura de respostas sobre o aquecimento global. Há muitas organizações com um um vasto repertório em toda a terra, tem um pouco de tudo, grandes organizações mesmo, estão preocupadas, há várias reuniões acontecendo um pouco por toda a terra sobre este tema, aquecimento global, e nós vamos falar dele à luz da Bíblia. Se tem como ele ser parado e se alguma coisa que tenha acontecido para que ele venha à terra. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés. Se nós pudermos olhar a palavra de Deus dessa forma, então há muita coisa que vai ser lavada na nossa consciência e lavado no nosso coração. Amado irmão, amada irmã, enquanto muitos dizem que a Bíblia está ultrapassada, enquanto muitos dizem que a palavra de Deus, ela não tem o mesmo peso que os dias de ontem, eu te digo, e os irmãos vão de confirmar comigo neste vídeo, que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela se cumpre a cada amanhecer. E mesmo para falar sobre essas coisas, livro de Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, eu estou a trazer aqui esta palavra, mesmo para nós compreendermos na profundidade sobre estas coisas. Escute, o apóstolo João, estando no céu e sendo revelado todas as coisas a qual nos são dadas no livro de Apocalipse, que é revelação e não fim, ele sendo revelado essas coisas, ele vê um grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as últimas 7 pragas. 7 últimas pragas cobriam a terra e este era um sinal que foi dado no céu, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, Deus tem toda a sua ira cumprida quando estes 7 cálices eles são derramados e são feitos e são cumpridos na terra. Mais adiante os irmãos vão compreender isso na profundidade. Apocalipse capítulo 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Ou seja, a Bíblia, ela já nos coloca que o quarto anjo daqueles 7, quando derrama a sua taça, ela derrama no sol. E o sol ganha permissão para abrasar, para aquecer de forma anormal e queimar os homens. Ao invés de os dar calor, ao invés de dar a eles a luz do dia, o sol é permitido inclusive queimar os homens. Já imaginou Deus? Deus que tem poder para fazer o sol, ele fez no livro de Gênesis, nós vamos encontrar isso no seu capítulo 1, todas as coisas que Deus fez, ele tem poder para dar ordens ao sol. E alguém vai dizer assim, mas irmão, o irmão está a dizer que o aquecimento global vem por causa de Deus e que ele mesmo é que deu poder ao sol para queimar os homens. É o que a Bíblia diz, não eu. Todavia, amados, vamos compreender estas coisas na profundidade.
Por que a Bíblia diz que um anjo derramou a sua taça? Simples. A taça aqui, nós, para compreendermos melhor, temos que recuar um pouco no tempo, ir ao momento em que o Senhor Jesus Cristo estava para ser preso, julgado, condenado e crucificado na cruz. E quando a Bíblia nos coloca neste momento, vamos compreender que o Senhor Jesus Cristo estava em suor de sangue, clamando a Deus em aflição e pedindo: Senhor, aparta de mim este cálice, Senhor, aparta de mim este copo. Ele orava pedindo a Deus que as coisas que haviam de se cumprir depois daquele dia se afastassem dele. Então o cálice, a taça, representa a vontade de Deus, representa cada palavra que Deus prescreve, que enche um copo, que enche um determinado cálice, uma determinada taça, que a Bíblia aqui diz que é uma taça de ouro, é uma taça real, que verdadeiramente ela vai se cumprir. A Bíblia diz que a minha palavra é como chuva, que quando é derramada sobre a terra, ela não volta a mim sem fazer aquilo que me apraz. Então, assim a palavra de Deus, ela coloca as pragas que Deus tem prescrevido para a terra como derramadas numa taça e despejadas aonde a vontade de Deus pede. Então isso é para os irmãos compreenderem que a taça que representa aquilo que Deus prescreve que se cumpre na terra, quer os homens queiram, quer os homens não queiram. Se isso só para os irmãos compreenderem. Versículo 9. E os homens foram abrasados com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. É incrível como a Bíblia nos fala estas coisas. A Bíblia diz que os homens foram abrasados por intenso calor. Há pouco tempo, amados, e uma das razões que nos faz falar sobre este assunto, houve nações que inclusive houve morte em massa. Muitas pessoas perderam a vida por causa dessas pragas, por causa de coisas como aquecimento global. Temperaturas dispararam, subiram até o mais alto e muita gente teve a vida perdida. E a Bíblia diz que muitos homens, o que eles fazem? Eles blasfemam do nome de Deus. Levantam os olhos para o céu e dizem: olha, Senhor, por que tens feito isso? Por que nos tens desamparado? Por que tens deixado a terra? Por que tu fazes vir estas coisas? E verdadeiramente elas vêm da parte de Deus. Não há mentira até aí. Mas a única coisa que é errada é que nós nos convertimos dos nossos pecados. Nós não deixamos as nossas más obras. E a Bíblia, ela diz que eles não se arrependem. Deus tem poder sobre essas pragas. Significa que se Ele faz elas vir, Ele tem poder para fazer elas tornar atrás. Mas nós homens dizemos: não, é porque nós temos emitido gases poluentes e o ozono e muitas outras explicações para o aquecimento global, coisas da carne, coisas do entendimento do homem, coisas que simplesmente são vento, são pó, são nada. Porque tudo vem de Deus. E tudo que Deus disse, amado irmão, tudo que Deus disse, amada irmã, ele se cumpre e tem o seu cumprimento na terra. Ora, irmão, como vencer estas coisas? Simples. Se nós deixarmos as nossas más obras, se nós olharmos para a palavra de Deus como sendo Deus revelando a nós as coisas da vontade dele e nos convertermos dos maus caminhos que estão no nosso coração e no nosso dia a dia e deixarmos Deus habitar em nós, tudo aquilo que é praga, tudo aquilo que é dado como maldição para a terra, para o homem, para a carne e para tudo que nós temos vivido, isso vai cessar. Cessa quando nós damos glória a Deus, quando nós damos força a Ele, quando Ele nos permite olhar para Ele e dizer: Senhor, verdadeiramente nós temos procedido erradamente. Sobre os nossos pecados temos andado perante os teus olhos. Verdadeiramente te pedimos: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Então, nós devemos reconhecer Deus e abrir mão do nosso mau caminho. Por quê? Porque os caminhos maus que nós seguimos, amado irmão, os caminhos maus que nós seguimos, amada irmã, eles ferem a terra e ferem o coração de Deus. E cada obra que o homem faz tem o seu juízo. E coisas como aquecimento global, coisas como pestes, coisas como guerras, coisas como fomes, coisas como enchentes e inundações, coisas como terremotos, que a Bíblia inclusive profetiza que elas virão à terra. E a cada dia tem se cumprido. São juízos de Deus sobre
cada ato que nós como homens temos cumprido. Então é importante nós compreendermos isso para não interpretarmos mal as coisas que a Bíblia nos diz. Não é por maldade que Deus faz isso, mas é o pago. A Bíblia diz que o fruto do pecado é a morte. É o pago pelo pecado. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que esta mensagem desça num bom coração e compreenda. Existe sim uma forma de tudo aquilo que sobrevém à nossa casa, tudo aquilo que sobrevém à nossa vida, tudo aquilo que sobrevém ao nosso país, à nossa nação, tudo aquilo que vem ao nosso meio, cesse. Todo mal acaba quando nós nos humilhamos perante Deus, pois Ele sim tem poder para fazer vir tanto o bem, tanto o mal na vida dos homens. Ele é que deu ordem para que haja dia, mas também Ele é que deu ordem para que a noite ainda consista, para que as trevas ainda tenham seu tempo de domínio. Então, tanto as trevas como a luz, elas movem-se no mando do grande Deus. Se os irmãos puderem compreender isso na profundidade, Deus vos abençoe. E não só aquecimento global, assim como muitos outros temas estão prescritos na Bíblia. E se os irmãos desejarem que falemos de qualquer um deles, deem aí o vosso comentário. Amado, eu gostaria de compreender sobre estas coisas que têm acontecido. Eles vêm de Deus, então nós vamos falar sobre isto. Vamos trazer aqui à luz da Bíblia o que é que Deus tem para dizer sobre o que os nossos olhos têm visto e o que os nossos dias nós temos contemplado. Que Deus abençoe e guarde o coração dos irmãos. Se os irmãos sentirem-se tocados para partilhar esta mensagem com quem quer que seja, os irmãos querem abençoar alguém com esta mensagem, que Deus faça chegar aos ouvidos de quem Ele deseja. Que Deus abençoe o vosso coração. Aleluia, aleluia, amém. Oh, glória.